Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Vamos conversar hoje com o Dr. Leonardo Goltara. Leonardo Goltara, ele é médico intensivista, o primeiro titulado em medicina de emergência no estado do Espírito Santo e ainda por cima é coordenador do curso Emergência Raiz e do curso de emergências da Faculdade Multivix. Professor, seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Prazer todo nosso. Exatamente. Então, professor Léo, já tive a honra de ter sido aluno do professor Léo. Então, hoje nós vamos começar aí o 6º episódio, né, com o tema assistência ventilatória mecânica, que deixa muita gente de cabelo em pé no pronto-socorro, aí o médico que tem pouco tempo de experiência, então um tema muito relevante na nossa prática clínica. Vamos começar perguntando pro professor Léo, e aí, professor, por que o médico precisa entender a VM? Como é que é essa situação na nossa prática clínica? Cara, eu tenho 1000 motivos para falar por que a pessoa precisa de entender ventilação mecânica. Mas se a epidemia de Covid de 2020 e 2021 nada, né? não falou nada, eu acho que não tem mais nada a declarar. Nada que falar, excelente. Eu tenho falado que ventilação mecânica é a principal terapia para os pacientes mais graves da principal epidemia da história da humanidade. Parado. Cara, é solução para uma infinidade de problemas, salva vidas, diminui um monte de eventos adversos. Então, assim, todo médico vai lidar com pacientes em insuficiência respiratória cedo ou tarde, e principalmente o nosso público que fala sobre emergência, vai lidar com muita frequência. Com certeza. E eu vejo a galera pirando o cabeção de aprender a entubar. Não, eu preciso aprender a entubar, porque eu não sei entubar, eu quero fazer procedimento, deixa eu aprender a entubar, beleza. Mas depois que aprende... Olha só, entubar... cedo ou tarde... É o começo da brincadeira, né? Exatamente. Depois que entuba, tá, e agora? E aí? O que eu faço? E ventilação mecânica é o que vem, é o e agora, é o que vem depois. E eu vejo muito a galera pirando errado, assim, tendo dúvidas sobre isso. E aí a gente vem nessa toada de falar de ventilação mecânica, de ensinar. Então, assim... tem que aprender porque é a principal terapia para insuficiência respiratória quando você entuba o paciente. Todo mundo fica falando, tem que aprender a entubar? Pô, todo mundo que tem que aprender a entubar tem que aprender a fazer ventilação também. Mecânica. Excelente. E a gente vê que a ventilação mecânica é um tabu, né, pro jovem médico ali. Ele olha aquele monte de fórmula complexa, aquele monte de coisa, aquele monte de informação complicada e começa a quebrar a cabeça, começa a ter até uma certa resistência pelo tema. Aí a gente vê muita gente aprendendo de uma forma errada. Existe, professor, uma forma certa de aprender, uma fórmula que fica mais clara, que o aluno ali consegue entender de uma forma mais clássica, mais didática ali? Cara, com certeza. Eu já ensino ventilação mecânica há muito tempo e eu descobri que o jeito errado de aprender ventilação mecânica é decorando fórmula. Perfeito. Se você começar a decorar fórmula, que é a pressão esofágica, a fórmula geral do movimento dos gases, meu Deus do céu, aquilo é ininteligível. Complacência, resistência e mais soma o pipa intrínseca, pipa extrínseca. Cara, aquilo é ininteligível. Não é isso, né, professor, que às vezes vai salvar aquele paciente que acabou de ter respiratória, foi entubado. A mudança... não é esse tanto de complexidade que vai tirar aquele paciente do início ali da ventilação inicial, né? De jeito nenhum. O suporte do paciente. De jeito nenhum, muito pelo contrário. A ventilação mecânica avançada é legal, eu gosto, eu curto, lá na intensiva a gente faz, mas para o médico geral, a ventilação mecânica avançada é do especialista. A ventilação mecânica geral, essa que a gente está falando, que todo mundo tem que aprender ventilação mecânica... essa é básica e essa não é... Não tem pressão transesofágica, pressão transpulmonar, não tem nada disso. É um feijão com arroz de 3, 4, 5 variáveis que você sabe fazer bem feito... Feijão com arroz bem feito, caprichado. Claro. Não é aquele feijão com arroz sem tempero, temperadinho. Cebolinha, um limãozinho, não sei o que lá. Bota um sazon, um feijão com arroz bem temperado. Cara, você vai resolver 99% dos casos. Excelente. Ventilação protetora, né? O cara que souber fazer o básico, deixar os parâmetros mais clássicos possíveis ali. Não tem uma receita de bolo, né? Ou tem? Cara, a primeira receita de bolo, eu acho que tem. Eu acho que tem.
Eu acho que tem algumas coisas de receita de bolo. Isso ali para começar a... Porque tem um parâmetro ali. Você vai deixar um PIP de 5 a 8, vai deixar uma fração inspirada em 100%, depois vai diminuindo. Tem um jeito, tem uma formulinha de fazer a receita de bolo. Mas o primeiro ponto, mais importante, mais do que decorar a receita de bolo, porque senão você decora e daqui a pouco você esquece. Sim. Mais do que decorar a receita de bolo é você entender Perfeito. o que é PIP, entender o que é FiO2, o que é a tal da relação PF, entender o que é um PCV, um VCV, um PSV, entender o que é volume corrente, entender que só existem basicamente 2 problemas em ventilação mecânica, que é oxigenação e gás carbônico. O resto é derivado. Se você entende as bases da ventilação mecânica, e de novo, eu não estou falando em pressão transtorácica, pressão transesofágica, coisa complexa não. Estou falando em volume, pressão, fluxo, basicamente. Se você entende, sem decorar isso aí, depois você deduz um monte de coisa que fica muito fácil de fazer. Você deduz a ventilação protetora, você deduz os erros, as assincronias, você vai maturando isso aí de uma forma muito fluida. Perfeito. Então podemos chamar esse monte de fórmula, esse monte de coisa complicada aí de uma língua diferente? Cara, você gosta de comentar sobre o ventilês? Cara, ventilês é uma heresia. Cara, é uma heresia. Como fazer um aluno ter medo de emergências? Converse em ventilês com ele. Entendeu? Cara, tem frases que eu leio que eu fico surreal, né? A PaO2, ela é derivada da PaO2, a PAzinho O2 é derivada da PAzão O2 e da FO2, diretamente proporcional à complacência e inversamente proporcional à resistência. Cara, não é palpável isso, você não sabe nem o que é isso. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Só vai confundir. Para quem já manja, beleza. Mas quem já manja não precisa dessa frase. Ele já manja. Para quem ainda não manja, é grego, é ventilês. É um idioma chamado ventilês. Então, assim, eu gosto de ensinar, eu gosto de praticar em português. Em português. Mais eu acho tranquilo. que esse é o pulo do gato. Léo, te perguntar, tô com um paciente, tô lá de pronto-socorro. Chega a enfermeira e fala assim, doutor, chegou um paciente com ciência respiratória aguda. Você tá lá na emergência, o paciente está lá. Em franca ciência respiratória, você não sabe para onde você vai por enquanto, porque o paciente está lá. Missudoreico e tal. Você tem a VNI e você tem um tubo. E aí? Cara, vamos lá. Na maioria dos pacientes, um copo d'água e uma tentativa de VNI não se nega para ninguém. Na maioria, tem exceção. A gente costuma falar que contraindicação absoluta à ventilação não invasiva é paciente em parada. Essa é a contraindicação absoluta. Sim. Você nunca vai botar um paciente parado na VNI. E o paciente em iminente parada. Mas, professor, Léo, o que é iminente parada? Cara, é difícil de traduzir isso em dados extremamente objetivos. Você precisa vivenciar isso. Mas é um paciente com esforço muito grande muscular, é um paciente que tem uma tiragem intercostal muito relevante, que tem um batimento de aleta absurdamente grande, está com a frequência respiratória muito alta, que não consegue melhorar a saturação nem com altas frações de inspiradas, nem nada. Sudoreico. Esse paciente iminente parado, ele também não serve para ventilação não invasiva. Agora, a maioria dos pacientes não é isso. A maioria dos pacientes tem uma tentativa de VNI bem interessante. Especialmente aquelas indicações clássicas, DPOC descompensado, edema agudo de pulmão, pacientes imunocomprometidos. Via de regra, a gente vai falar da pneumocistose no HIV positivo. Sim. Esses 3 são indicações clássicas, são indicações absolutas. Você sempre tem que tentar VNI no DPOC, no edema agudo e no imunocomprometido, desde que ele não esteja em iminente parada. Sim. É isso. O paciente está em iminente parada, está em insuficiência respiratória ali, clássico, ele vai para o tubo. Vai para o tubo direto. Imediatamente, né? A gente não tem como fazer a VNI aí. E a questão da VNI, a gente tem ali CPAP, BIPAP, para a gente entender qual que é a diferença desses modos de VNI, como é que a gente escolhe um, escolhe o outro, tem alguma diferença importante ali na prática clínica, na emergência? Bicho, tem o ventilês e tem o português. CPAP é quando você coloca só um nível de pressão constante
e aquela pressão não varia. O paciente, em vez de respirar aqui as 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica, ele ventila em cima de 760 mais alguns centímetros de água, que é o que você está acrescentando. Isso ajuda a manter o alvéolo aberto, ajuda a oxigenar melhor. Via de regra, a gente não usa essa birosca na emergência. Vamos bater a real. Porque tem trabalho que vai falar, CPAP é melhor em edema agudo, CPAP é melhor em DPOC, BIPAP é melhor aqui, BIPAP... Cara, vamos bater a real. Na real, a gente usa na emergência 2 níveis de pressão. O BIPAP, que é quando você tem, além do CPAP, além de uma pressão positiva, você tem uma segunda pressão inspiratória mais alta, que ajuda mais o paciente. A gente acaba usando o BIPAP para todas as vezes que a gente vai tentar VNI na emergência. CPAP... Cara, CPAP é usado, por exemplo, para apneia do sono. Perfeito. Mas isso não é o Emergencast, isso aí é pneumologia ambulatorial. Exato. Fora do nosso alvo. Nossa, Chefe, chegou o meu paciente no pronto-socorro, rebaixado, calculei o gasgo menor do que 9. Ou então menor ou igual a 8. E aí, eu vou entubar esse cara? Não necessariamente. Esse é um erro muito comum. Essa pergunta é muito legal. Não necessariamente. A indicação clássica de intubação de Glasgow menor ou igual a 8 é para pacientes vítimas de trauma. No pré-hospitalar. Exatamente. Isso perfeito. É o clássico. Um paciente clínico com Glasgow menor ou igual a 8 pode ser, por exemplo, hipoglicemia. E, por favor, não intubem a hipoglicemia. Da glicose, pô. Da glicose que o paciente acorda. Magicamente. Existem outras indicações de Glasgow menor que 8 que você não intuba? Existem. O paciente demenciado, 92 anos, tem Alzheimer há 8 anos, já não interage, já não contactua, já não nada. Cara, tá mais sonolentinho de ontem para hoje porque tá com uma infecção urinária. Você precisa intubar esse paciente? Não necessariamente. Outro, paciente que acabou de ter uma convulsão porque esqueceu de tomar a fenitoína dele, está no pós-ictal. Você precisa intubar ele? Não necessariamente. Eu costumo dizer o seguinte, para responder essa pergunta, Pietro. Não confundir rebaixamento do nível de consciência com falha na proteção de via aérea. Excelente. Eles podem vir juntos, o rebaixamento do nível de consciência e a falha da proteção de via aérea podem vir juntos? Podem. Nem sempre estão. No trauma é um clássico. Rebaixou menor ou igual a 8, tubo. Nos outros, menor ou igual a 8 ainda sugere, mas vale a pena você ver por que está menor ou igual a 8, ver se tem reflexo de deglutição, se tem reflexo de proteção de via aérea, se tem reflexo de tosse, e aí decidir caso a caso. Perfeito. E quando eu vou entender, que eu botei esse paciente, então, que está com Glasgow maior do que 9, etc., botei na VNI, e agora eu não sei se a VNI está dando certo ou não está dando certo. E aí? As falhas de VNI? Cara, o que eu vou observar? Eu costumo falar que tem 2 erros muito comuns em ventilação não invasiva. Um a gente já falou aqui, que é não tentar, não indicar. Não indicar a VNI é um erro muito comum. A gente não botar o paciente na VNI quando ele tinha uma chance ali. O outro erro muito comum é você indicar demais, é você exagerar, é você não perceber a falha. Qual que é o critério de sucesso de VNI? O critério de sucesso de VNI é quando o paciente tem melhora parcial ou total da insuficiência respiratória após 30 a 120 minutos. Você bota na VNI, conta meia hora a 2 horas e esse paciente tem que ter uma melhora de frequência respiratória, de gasometria, de oxímetro, de conforto propriamente dito, subjetivamente olhando falando. Você tem que ver isso. Se o paciente piorar, e às vezes acontece, você botar na VNI, o paciente piora. Se o paciente piorar a qualquer momento, é falha de VNI. Se o paciente passar mais do que 30 a 120 minutos e não apresentar melhora nem piora, se ele ficar no 0 a 0, é falha de VNI. Esses são os 2 erros muito comuns. Indicar de menos e não saber quando desistir dela. Perfeito. Então vamos entrar no tema agora, assistência ventilatória invasiva mesmo, né? Então o nosso paciente ali foi entubado. E aí, que o cara que tá ali na emergência ele precisa saber? O que é esse negócio de modo assisto controlado, de modo de suporte? Quais são os principais modos ventilatórios que o emergencista ali, linha de frente, precisa entender? E o que é isso? Saber quais são eles?
Cara, o paciente que acabou de ser entubado, ele tem necessariamente duas situações. Ou ele estava rebaixado o nível de consciência, sem proteção de via aérea, ou ele estava em insuficiência respiratória. Não foge disso. Se ele estava com nível de consciência adequado, você vai precisar de usar um modo que dê suporte ao paciente, que dê força, que faça pelo paciente, um modo assisto controlado. Perfeito. Se ele estava em insuficiência respiratória, de novo, você vai precisar usar um modo assisto controlado. Por quê? Até porque você sedou esse paciente, você fez ali um midazolam, Sequência um etomidato, rápida, sequência rápida, sequência atrasada. Enfim, o paciente está agora precisando de ajuda. Você precisa fazer um modo assisto controlado. Qual modo assisto controlado você escolhe? Cara, só tem 2 para você escolher e não inventa moda. Perfeito. Não inventa moda. PCV, ventilação de pressões controladas, ou VCV, ventilação de volume controlado. É só isso. Escolhe um desses 2 modos. Qual? Aquele que você se dá melhor, aquele que você conhece, aquele que você sabe manejar. Não existe superioridade na literatura de um sobre o outro. Escolhe o modo que você sabe manejar, são 2 modos fáceis de aprender e mete bronca. Não usar PSV, não usar SMV e não usar nenhum modo avançado, NAVA, PAV Plus, esquece. PCV e VCV, só. Perfeito. Então vamos explicar didaticamente aí o que é esse PCV e o que é esse VCV, a que ele cicla, como é que vai acontecer isso no ventilador, como é que a gente programa os parâmetros iniciais ali. Vamos lá. PCV é um modo de pressões controladas. O que é o PCV? A ordem que você dá ao PCV ao paciente é o seguinte, a ordem que você dá ao aparelho. Ventilador, mantenha uma pressão constante de, por exemplo, 5 centímetros de água. Essa é a PIP. A cada 14 vezes por minuto, 14 vezes por minuto, por exemplo, que é a frequência respiratória, você vai pegar esta pressão de 5 e vai elevar para 20 centímetros de água. E vai sustentar ali em cima durante, por exemplo, 1 segundo. Perfeito. Esse é o tempo INS. Então, PCV é um modo no qual você dá a ordem para o aparelho de manter 2 pressões diferentes. Uma basal, que é a PIP, e uma outra, que é a pressão inspiratória maior, que ela acontece em ciclos, ciclicamente. Faz um pouquinho, desce um pouquinho, faz um pouquinho, desce um pouquinho. Quantas vezes? Quantas vezes é a frequência respiratória. Perfeito. E quanto tempo é o tempo inspiratório que você programa. Isso é o PCV. Resumido didaticamente, sem ventilês, em português. Sem ventilês, em português. Excelente. O VCV, a volume, é muito parecido. Só que, em vez de você falar assim, olha, ventilador, mantenha uma pressão basal de, por exemplo, 5. Essa é a PIP. A cada 14 vezes por minuto, essa é a frequência, você vai fazer a inspiração. Só que aí na inspiração, você muda a ordem. Você muda a ordem. Você, em vez de falar, vai subir a pressão para 20... Você vai falar assim, você, ventilador, vai entuchar 400 ml, 380, 420, o número que você escolher. Você vai entuchar 400 ml para dentro do paciente. Quando você terminar de colocar os 400 ml lá dentro, acabou, pode voltar para o basal. Você determinou a pressão. Você determinou o volume. Então, VCV e PCV são 2 faces da mesma moeda. Muda basicamente a ordem que você dá na fase INS, na fase inspiratória. Uma você dá uma ordem de subir a pressão, na outra você dá uma ordem de colocar um determinado volume. Qual que é melhor? Nenhum dos 2. Sabendo usar bem, todos os 2 são muito seguros e muito bons. Perfeito. Tem uma dose de volume ali que a gente quer atingir, professor? Sempre. A nossa meta de volume, a gente calcula volume pela altura, tá? Tem uma fórmula, depois a gente pode deixar. Mas, não decorem a fórmula, porque... Qualquer aplicativo, qualquer coisa. Qualquer Google tem. Tem uma fórmula, você mede o paciente, calcula o que a gente chama de peso ideal. E aí, normalmente, a gente vai usar peso ideal de entre 6 a 8 ml por quilo de
peso ideal. Perfeito. Então, o volume corrente você pega, multiplica por 6, multiplica por 8, ali está a faixa. Tem uma exceção, que é basicamente os pacientes com pulmão duro, com complacência muito baixa, que são os pulmões de SARA, que a gente vai trabalhar de 4 a 6. 6 a 8 ou 4 a 6. Não quer errar? Bota 6. E falando bem em português claro, cara, para um adulto padrão, assim, tipo 1,60 m até 1,90 m, se você colocar em torno de uns 400 ml de volume corrente, você não vai errar. Você não vai errar. Você não vai Excelente. errar. 380, 400, 420 é um volume corrente que vai estar dentro dessa faixa de 6 a 8 para a maioria dos adultos tamanho padrão. É claro que se você pegar um jogador de basquete ou um anão, tem que ser ajustado. Realmente são extremos. Mas é isso. Excelente. E o PCV? O que é o PCV? Para que a gente vai utilizar? Só para a gente fazer o paradoxo ali entre as diferenças desses 3 modos aí. No caso, o Perdão, PSV. PSV, exatamente. A ventilação à pressão de suporte, que é o PSV, ventilação com pressão de suporte, ele é um método que tem uma enorme vantagem sobre PCV e sobre VCV, que é a extrema sincronia. Ele é o método desses 3 métodos básicos, ele é o método mais sincrônico. Essa é a sua maior vantagem e essa é a sua maior desvantagem. Como assim? Ele é tão sincrônico, se o paciente estiver em apneia, ele faz sincronia. Ele faz apneia. Apneia junto. Se o paciente estiver com uma insuficiência respiratória muito ruim, que estiver puxando 45 vezes por minuto, fadigado, o PSV vai acompanhar. Porque ele é sincronizado, ele tem um sensor tanto para começar a INS, como ele tem um sensor para encerrar a INS. Então, ele sincroniza com perfeição. Logo, a gente vê onde ele não se aplica. Ele não se aplica naquele paciente que você acabou de se entubar, no paciente que está sedado, que não está com drive respiratório. E ele não se aplica nos pacientes que ainda estão descompensados, porque eles vão puxar 50 vezes por minuto e... Vão até hiperventilar, inclusive. Vão hiperventilar, etc e tal. Fadiga. Então, se ele não se aplica nem para quem está muito sedado, nem para quem está muito respirando, ele se aplica para quem? Ele se aplica para quem está melhorando. Ele é o método de eleição para o paciente que já compensou, que você entubou por qualquer motivo, já compensou e agora você está começando a desmamar. Perfeito. O método que você está tirando a sedação, que você está despertando o paciente, o melhor método é o PSV, justamente por ser o método mais sincrônico de todos. Léo, me diz uma coisa. Fora da ventilação mecânica, nós temos surfactantes que fazem a PIP. Mas quando a gente fala de ventilação mecânica, existe uma PIP fisiológica? Cara, vamos lá, assim, momento polêmica. Cara, eu não curto, eu não gosto. A PIP fisiológica, alguns livros falam da PIP fisiológica entre 3 a 5, 3 a 8. Eu não gosto do termo PIP fisiológica, porque PIP é pressão expiratória positiva no final da expiração. E a gente não ventila por pressão positiva. A gente ventila por pressão negativa, Exato. por diferença de pressão, por diminuir a pressão intratorácica. Então, assim, se você quer saber qual que é a PIP que não afeta a hemodinâmica, qual que é a PIP que é muito tranquila de lidar, eu vou te dizer ali 3 a 5, talvez 6, 7, 8 no limite. Se você quer saber qual que é a PIP fisiológico, para mim, fisiológico é não ter PIP. Mas tem livros que dizem que a PIP fisiológica é aquele valor baixinho que a gente acabou de citar de 3 a 8. Mas para mim, fisiológico é não ter PIP. Porque a gente ventila pressão negativa, pô. Perfeito. Excelente. Exatamente. E vamos lá, já que a gente começou, citamos um pouquinho do paciente com SARA, né? Que é aquele paciente com pulmão com baixa complacência, pulmão duro. Que negócio é esse de ventilação protetora? O que eu quero objetivar com esses parâmetros de ventilação protetora? Quais são os parâmetros que eu quero almejar, que eu quero ter de alvo ali pra gente? Cara, o que acontece? A gente já fez aqui as LOAs, a ventilação mecânica, que é a terapêutica mais importante nas insuficiências respiratórias, etc e tal, mas fato é que ventilação mecânica, como eu dizia, é uma terapia absolutamente não fisiológica. Sim. Não é normal você ventilar por pressão positiva. Isso significa que sempre que você colocar o paciente em ventilação mecânica, sempre, não existe exceção. Todos os pacientes em ventilação mecânica têm necessariamente lesão pulmonar induzida
pelo ventilador, algum grau, maior ou menor grau. Essa lesão pulmonar induzida pelo ventilador, ela é maior se você fugir de alguns parâmetros. E esses parâmetros dos quais a gente não pode fugir, somados, a gente costuma chamar de uma estratégia protetora de ventilação mecânica. Perfeito. Não é uma estratégia inócua, mas uma estratégia que diminui as lesões. Quais são esses parâmetros? Um PIP de pelo menos 5. Eu gosto de falar 5. Tem livro que traz 3, mas um PIP ali que preencha, que permita o alvéolo ficar aberto. A menor quantidade de oxigênio possível. Quanto mais oxigênio, mais lesão. Um volume corrente, como já falamos aqui, de 6 a 8 ml por quilo. Se forçar a de 4 a 6. Quilo ideal, de peso ideal. Uma pressão de platô. Eu não vou dar detalhes aqui, eu acho que não tem tempo de explicar, mas uma pressão de platô. O que é pressão de platô? Vamos resumir pela pressão INS. Se a sua pressão inspiratória for de no máximo 30, você está protegendo o paciente. E uma driving pressure, que eu também não vou explicar em detalhes aqui, mas tentando simplificar ao máximo para o ouvinte, o que é a driving pressure de maneira um pouco simplificada, com algumas abstrações, é a diferença entre a pressão INS e a pressão ES de no máximo 15. Então, mantenha uma driving de até 15, um platô de até 30, um volume corrente de 6 a 8 ou 4 a 6, conforme a doença, a menor fração inspirada possível e um PIP que garanta que os alvéolos não vão colabar e você está ali dentro do que a gente chama de estratégia de ventilação mecânica protetora. Perfeito. Léo, a gente estava falando no início do papo que a gente tem alguns cenários como insuficiência respiratória e rebaixamento de consciência que vão ser mais carro-chefe em relação à proteção de via aérea e suporte via aérea avançada. E como é que a doença de base em si ela vai alterar a minha ventilação mecânica? Meu paciente cardiopata, pneumopata, como é que eu vou manejar minha ventilação mecânica? Isso interfere muito? Cara, interfere, mas isso pode ser muito mais simplificado. O Vitor perguntou mais cedo sobre qual o jeito errado de aprender ventilação mecânica. Eu costumo falar que o jeito errado de aprender ventilação mecânica é estudando pela enfermidade. Ventilação mecânica no DPOC, ventilação mecânica no cardiopata, ventilação mecânica na obesa, ventilação mecânica na gestante. Vem cá! E se chegar uma obesa que é gestante, faz o quê? Verdade. Faz meia-meia? Se chegar um DPOC que também tem IC, pede meia mussarela, meia calabresa, paciente não é pizza pra gente fazer as condutas pelas metades. Então, eu costumo falar, e aí eu acho que isso traz uma simplificação, traz uma clareza na didática, e eu sou um escravo da didática, eu tento ser um escravo da didática. Eu costumo falar que, basicamente, só tem 2 doenças em ventilação mecânica. Os pacientes obstrutivos e os pacientes restritivos. Os pacientes que têm dificuldade... Os obstrutivos quem são? São aqueles que têm dificuldade de fazer o ar chegar até o pulmão. E o restritivo é aquele que tem dificuldade de expandir o pulmão. Perfeito. Exemplo do primeiro, asma, DPOC, corpo estranho. Exemplo do segundo, o paciente tem dificuldade de expandir o pulmão. Obeso, gestante, SARA. Cara, o resto é tudo derivação dessas duas apresentações. Então, a doença de base interfere? Sim. Mas eu não recomendo a ninguém que estude ventilação mecânica pela doença de base. Eu recomendo que estude entendendo os padrões, perfeito, porque dos padrões você deriva um monte de coisa. Nacional. Excelente. E a questão das gases também, né? Que a gente tem aqui, começou a comentar sobre. Existem 2 gases ali, alteração de CO2 e hipóxia. Fala um pouquinho mais sobre isso para nós. Cara, vamos lá. Tem umas lendas urbanas nessa parada, né? Uma que eu já ouvi muito assim, a gente faz oxigenação na INS e lava gás carbônico na ES. Eu falei, cara, porra, que legal, né? Que a célula fica sabendo, né? Quando é INS, quando é ES. A hematose, ela é combinada, né? Agora somos nós, não, agora é vocês. Agora somos nós, agora é vocês. Cara, isso é lenda urbana. Sim. Existe basicamente 2 gasometrias que eu costumo falar, que é alterações do oxigênio. Perfeito. E aí, nas alterações do oxigênio, a gente tem hiperóxia e hipóxia. Eu posso dar aula de hiperóxia agora em 1 minuto?
Você que manda. Hiperóxia. Desliguem o oxigênio. Diminua o oxigênio. Fim da aula de hiperóxia. Acabou. Não tem doença que dá hiperóxia. Perfeito. Hiperóxia é iatrogênico. Sim. Sempre. Hipóxia é um problema. E o outro problema são alterações do CO2. Para simplificar para a galera, hipóxia está muito, muito, muito correlacionada a 3 variáveis. A capacidade do pulmão fazer troca gasosa, que é conhecida pela relação PF. A pressão em médias nas vias aéreas. Quanto mais pressurizadas as vias aéreas, melhor fica a troca gasosa. Tá? E a quantidade de oxigênio que tem dentro do alvéolo, a fração inspirada de oxigênio. Então, quando você vê uma gasohipóxia, quando você vê um paciente desaturando, pode ter certeza, é um ou mais dessas 3 problemas, só. Alteração nas pressões de vias aéreas ou doença da membrana de troca alvéolo capilar ou oxigênio insuficiente no alvéolo. Aí você já sabe a solução. Você aumenta a PIP para melhorar a pressão média nas vias aéreas. Você aumenta a FO2 para melhorar a quantidade de oxigênio no alvéolo. Você dá antibiótico, você dá diurético, está aqui o nosso cardio. Você dá diurético para secar e melhorar a membrana alvéolo capilar. Você aborda a hipóxia. O CO2... ele tem um coeficiente de difusão na membrana de troca muito maior, em torno de 20 vezes maior do que o oxigênio. Isso significa que as doenças da membrana afetam muito pouco o CO2. O CO2, a hipocapnia e a hipercapnia, ou em outras palavras, a alcalose respiratória e a acidose respiratória, elas estão intimamente ligadas ao volume minuto, ao turnover do ar alveolar. A alteração do CO2 é sempre falta ou excesso de turnover do ar alveolar. É só Perfeito. Isso, não tem outra. Excelente. Perfeito. E vamos lá, estamos continuando nosso papo, tá maravilhoso nosso papo até agora, incrível. Excepcional, né? Tô voltando à minha época de interno. Tem gente tirando muita dúvida aí agora, esclarecendo a dúvida de muita gente. E vamos lá, além da ventilação mecânica, para entender ventilação mecânica, eu preciso saber de alguma coisa além disso, interação coração-pulmão, sedação, analgesia é importante, não é? Eu preciso manter o paciente em RAS -5 para ventilar? Não. Sedação. A gente sempre procura fazer a sedação o mais leve possível. Tem basicamente 2 exceções, que os pacientes neurocríticos, no qual a gente usa o sedativo como tratamento da doença neurológica. Sim. Para fazer, abre aspas, um repouso metabólico cerebral. Então, você mantém o cérebro o mais sedado possível. E a outra exceção são os pacientes com SARA, com doença muito grave do pulmão, onde a gente faz uma sedação profunda para poder realmente permitir que o ventilador trabalhe. É porque a ventilação mecânica fica muito mais antifisiológica do que o normal, e aí difícil o paciente tolerar sem que você faça uma sedação mais profunda. Então, sim, o conhecimento de sedação, de analgesia, dor atrapalha, né? Dor atrapalha qualquer coisa. Tudo. Dor atrapalha ouvir podcast, dor atrapalha gravar podcast, dar aula, dor atrapalha fazer sexo, não vai atrapalhar ventilar? Pelo amor de Deus, né? Exato. Então, analgesia, sedação é conhecimento básico, tem que saber. Analgesia, tem que saber. Bloqueio neuromuscular, tem que saber também, embora seja uma terapia de exceção, a gente quase que nunca faz. E hemodinâmica, porque quando você... Eu estava batendo o pé aqui e continuo insistindo. A ventilação mecânica, ela é antifisiológica. Então, quando você coloca uma pressão positiva dentro do tórax, você está afetando não só a ventilação mecânica positiva ou negativamente, mas você também está afetando toda a hemodinâmica. Você atrapalha o retorno venoso, você gera uma pressão diferente para as câmaras cardíacas e isso pode afetar. Afetar a hemodinâmica nem sempre é deletério. Às vezes você tem um edema agudo de pulmão,
Quando você coloca uma PIP, além de abrir o alvéolo, você piora o retorno venoso. Por graças a Deus. Piorar o retorno venoso no meio de um edema agudo congesto é ótimo. Que bom que não está chegando sangue no coração. Que bom que está tirando sangue da circulação pulmonar e jogando sangue para a circulação sistêmica. Mas você tem que entender essa interação coração-pulmão. E não é difícil, é fácil de entender. Mas tem que estudar, gente, né? Não cai do céu. Pode ter certeza que não cai do céu. Tem que estudar com didática. Se você entende essa interação coração-pulmão, entende um pouquinho de sedação, analgesia, bloqueio neuromuscular, mas entende o ventilador mecânico, você já está com um pacote muito bom para não precisar ter medo de mexer no ventilador. Tem gente que tem medo de botar o dedo, né, cara? Tem. Queria um bloqueio, né? Que fica, parece que dá choque ali. Vai soltar um míssil atômico Aí são as pessoas que estudam pelo ventilês, que não estudam pelo português, igual a gente está conversando aqui. Exato. Isso mesmo. Agora, Léo, peguei um paciente, ainda mais no cenário, graças a Deus a gente tem melhorado bastante no cenário de Covid. E aí, sedei o paciente, coloquei o paciente em ventilação mecânica, intubei, tubo 8,5, excelente. O paciente não está saturando. E quando é que eu vou pensar em bloquear um paciente para tentar melhorar essa ventilação mecânica? Boa pergunta. Vamos lá. Quando bloquear o paciente? Primeiro ponto. Você precisa ter garantida de que esse paciente está bem sedado e está sem dor. Sem uma sedação adequada, bloquear paciente é instrumento de tortura. Sim. Vai lembrar que bloqueador neuromuscular, galera, ele não tira a consciência. Ele afeta o músculo. Então, você tem que sedar o paciente e garantir que ele está bem sedado e sem dor. Segundo ponto, você tem que garantir que esse paciente esteja com adequado parâmetros de protetores de ventilação mecânica. Se você estiver usando parâmetros errados, nunca que vai ter indicação de bloquear, né? Se você começa errado, não vai dar certo. Aí não, beleza, não, tá bem sedado, tá com analgésico, tá no parâmetro ideal, ainda assim tá dando ruim. Já tratei a doença de base, tô dando corticoide se for Covid, antibiótico se for pneumonia, tô dando broncodilatador se for asma, se for DPOC, tô fazendo tudo em fazer e ainda assim tá dando ruim. Bloqueia ou não bloqueia? Cara, a indicação clássica de bloqueio neuromuscular é quando você já fez tudo o que tinha que fazer e ainda assim tá dando ruim, com pacientes com relação PaO2 sobre FO2, uma relação PF menor que 150. Nesses casos, está indicado fazer bloqueio neuromuscular no paciente e também, geralmente, é uma terapia que vem junta a tal da ventilação prona, que é quando a gente bota o paciente de barriga para baixo para poder liberar a face posterior do pulmão. Se a gente for lembrar nossos amigos mamíferos, gato, cachorro, elefante, leão, todos os animais andam com a face posterior do pulmão para cima. Verdade. Nós somos os únicos que, ao dormir, a gente bota a face posterior do pulmão para baixo. Verdade. Então, a face posterior do pulmão ela é maior, ela faz mais troca, e quando você bota ela para cima e libera ela dos efeitos gravitacionais, ou seja, você bota o paciente de barriga para baixo, em posição prona, você ajuda. O clássico é isso, da prona e do bloqueio neuromuscular. São pacientes que não responderam mesmo com ventilação mecânica otimizada, sedação otimizada e analgesia otimizada com relação PF menor que 150. Coisa também interessante para lembrar, né, Léo, que assim, nunca fez prona, não tem equipe treinada, não tem PAM. Assim, você não sabe fazer, não faça. Ah, sim, né? Por favor. Não faça nada que você não saiba fazer. Não faça nada que você não saiba fazer. Nunca entubou, não entube esse paciente. Chama alguém para te ajudar. Você nunca funcionou, não funciona. E prona, a mesma coisa. Leva habilidades que precisam ser... Que a gente até treinou bastante no Covid, né? Eu acho que tem um monte de equipe aí que tá craque na prona, cara, né? Eu tenho... A gente pronou bastante. Eu faço agora, em janeiro, 20 anos de formado. Né? Já tenho mais de 15 anos de docência. Eu fui parar para contar mais de 2.500 alunos que eu já treinei. Entre internato, residência, cursos, etc. Eu posso afirmar, mas sem medo nenhum de errar, que eu pronei mais pacientes em 2020 e 2021 do que nos outros 18 anos de carreira. Com certeza. Mas de longe, assim. Incrível. Com certeza. Em torno de 20 vezes mais. Eu pronava preternitamente, antes da epidemia, 1, 2,
4 pacientes ao ano. Sim. A gente passou a coronar 4 pacientes ao plantão. Exato. No auge da epidemia. Exato, é um negócio exatamente. surreal. Foi crítico demais e é cansativo demais. Mas gerou algumas coisas interessantes. Eu acho que a galera aprendeu um pouquinho mais ventilação mecânica. As equipes treinaram um pouquinho mais no paciente crítico ali, porque o paciente no Covid é um paciente de terapia intensiva clássico mesmo, que ele precisa de todos aqueles cuidados, né? Todo suporte. Então, deixou algumas lembranças importantes pra gente. Então vamos lá, vamos encaminhando aí pro final. Imagina que nosso paciente então foi entubado, passou por todas essas etapas de ventilação mecânica e a gente começou a ver que ele tá melhorando. E aí, professor, desmame de ventilação, quando que eu vou fazer? Quem que é o cara indicado? Como é que a gente vai abordar e começar essa sistematização aí do desmame de ventilação mecânica? Cara, idealmente a gente começa o desmame da ventilação mecânica assim que a gente intuba. Perfeito. Você já intuba já pensando em desmamar, você já intuba pensando em desintubar, em extubar. Mas, claro, tem alguns critérios para isso, né? É óbvio. Primeiro critério, doença de base controlada. Se a causa que levou você a entubar o paciente não está resolvida, não adianta você daqui para frente você querer desentubar, porque se tava com SARA, foi pro tubo, continua com SARA, qual motivo te leva a achar que vai ter desfecho diferente? Não vai. Então, causa resolvida ou pelo menos controlada, adequadamente controlada. Né? Às vezes um DPO você não resolve, mas controla, compensa. Perfeito. Hemodinâmica estável. Não quer dizer necessariamente que o paciente não possa estar usando nenhuma dose de droga vasoativa, mas não pode estar com dose alta cavalar. Está com mais de 0,5 ml quilo de nora, meu amigo, provavelmente você não está na hora de desmamar esse paciente. Nível de consciência adequado, então você tem que tirar a sedação, você tem que ir diminuindo tudo as coisas que fazem o paciente ficar rebaixado. Quantidade de secreção também tem que estar controlada. Se o paciente está se afogando em catarro, não é a hora de desmamar. Trata primeiro essa hipersecreção, antibiótico, anticolinérgico, o que é que seja. Eu acho que é basicamente isso. E equilíbrio ácido básico mínimo, né? É necessário, com pH compensado, sem nenhum muito distúrbio hidroeletrolítico muito grave. Sim, e não esquecer, jamais desmamar alguém que está na iminência de precisar de uma cirurgia ou de um procedimento que precisa ser entubado novamente nas próximas 24, 48 horas. Aí não faz sentido também. Léo, a gente está super satisfeito com o papo. Só que a gente está querendo prolongar demais, né, Vitinho? Então, assim, a gente vai agora esperar de você seu final para você fechar com chave de ouro. Conta pra gente como é que tá a emergência raiz, como é que não vão aprender ventilação mecânica, emergência raiz, como é que estão seus projetos. O curso, o espaço é todo seu aí pro curso que o professor Léo ministra. Cara, o emergência raiz veio de birra, porque eu sempre fui professor do mundo físico, 15 anos, e sempre tive muita birra em fazer ensinar pela internet. E aí veio a epidemia e eu não podia mais ensinar os meus alunos. Foi obrigado, eu fui obrigado a ir para a internet. E depois de começar relutantemente, eu fui pegando gosto pela coisa. A gente fundou o Emergência Raiz. Para quem não sabe, nossa página no Instagram, @Emergência Raiz. E lá a gente dá material gratuito todos os dias, praticamente, como vocês estão fazendo aqui no Emergencast também. E a gente tem, para quem quer aprofundar, o nosso curso de ventilação mecânica, o AVM do Zero. E a gente começou também, agora na turma mais recente, a gente começou um curso maior, que a gente chamou do Clube Raiz de Emergências, que é o Emergências do Zero, onde a gente ensina, além da ventilação mecânica, outras emergências, a gente ensina também outras habilidades que eu acho que são muito importantes para o médico, como comunicação, como gestão e como técnicas para se manter sempre atualizado. Isso tudo você encontra lá no Emergência Raiz, mandem direct pra gente que eu respondo todos. Sigam o professor Léo nas mídias sociais, @Emergência Raiz. Exato. Façam o curso AVM do Zero. Professor, uma satisfação enorme. Dá uma pena gigante terminar esse papo por aqui, porque assim, foi muito gostoso, sempre prazeroso, não só te rever, assim como foi meu internato, como também, né, Vitor? A gente veio no hospital lá e ter esse carinho. Se cruza na vida médica o tempo inteiro. Muito obrigado pelo seu ter atendido nosso convite. Assim, é um prazer muito grande pra gente.
E assim, as portas estão abertas e, assim, muito feliz com a sua presença aí. Vamos marcar mais episódios, deixa ele aqui, a gente... Vambora. Prazer meu, meninos. Ex-aluno, internato, de residência. Vitor foi meu aluno de residência, de internato, ex-aluno, cara, quando a gente vê vocês brilhando assim, é igual filho, ex-aluno, a gente vê o sucesso de vocês, ver o nosso sucesso, a gente se vê encantado com isso. Então, cara, parabéns pelo projeto, é uma honra, volto sempre, portas abertas, sucesso, brilhem, vocês merecem. Chefe. Pessoal, a gente tá falando por aqui. Muito obrigado se vocês estão escutando a gente até agora. Continuem com a gente nos próximos episódios. A ideia é realmente passar cada vez mais conteúdo, mais fácil, mais mastigado, para você não deixar seu paciente da emergência sofrer sua falha por você ter negligenciado algum tipo de conteúdo. Cola com a gente aqui, né, Vitinho? É isso. Tem muita coisa pela frente. Cast, um nosso bate-papo sobre emergências médicas. Um grande abraço a todos e nos acompanhem nos próximos episódios. Valeu, um abraço. Abraço.